a questão hospitalar, então coisas bem básicas, por exemplo, uma seringa, que aqui normalmente é importada, ou então questões também de alimentação também, claro, assim, a gente começou, na verdade, ano passado, o ano retrasado, eles inauguraram o primeiro leite Omani, e agora eles estão colocando uma grande ênfase também em produção de fazendas verticais, porque você não tem, né, você precisa fazer um lugar que seja fechado hermeticamente, com clima controlado, então fazer isso horizontalmente é inviável por uma questão de custo, mas você pode fazer de forma vertical, e essa tecnologia tem um certo interesse aqui hoje em dia. E se não, toda a questão também de como você consegue trabalhar recursos naturais. Então, Oman tem muito minério aqui, porque a gente tem montanhas, mas não é uma coisa que seja muito explorada necessariamente. Quando você pensa quando você pensa na produção de alguma coisa com o minério. Então, por exemplo, tem gípsio, que tem infinitas reservas aqui. Normalmente eles simplesmente extraem e exportam. E agora eles estão começando a colocar um pouco mais o olhar para, e se a gente fizer alguma coisa com o gípsio antes de exportar, para justamente agregar o valor aqui no país, porque geralmente é nessa hora, né? Então, por exemplo, você tirar o óleo e exportar o óleo não agrega tanto valor como se você tiver uma refinaria para fazer um produto desse óleo e exportar o produto que foi processado. Então, eles estão olhando muito para isso, de como que a gente pode usar os nossos recursos naturais, mas fazer uma etapa a mais. Além do recurso natural, fazer alguma outra coisa e aí exportar essa outra coisa que seja um processado já. E aí vai para várias coisas diferentes. Pode ser na questão de minérios, pode ser na questão de óleo. Então a gente tem alguns planos de refinaria para abrir aqui. E finalmente, uma coisa que eu acho que o Brasil vai ser um dos campeões no mundo é a questão de energia vindo de hidrogênio. E aqui todos os países árabes estão olhando muito para essa questão de hidrogênio. Eu acho que um pouquinho, Oman com certeza bem mais devagar do que o Brasil estaria. Então eu acho que pode ser um campo muito interessante para uma empresa brasileira que cultive essa tecnologia de como é que você produz, toda a questão de fazer isso como um serviço, né? E conseguir talvez fazer uma instalação desse tipo aqui no país. Nossa, muito rico todos esses pontos que você trouxe, assim, acho que realmente a pandemia, ela acelerou bastante essa vontade dos países que são dependentes de ter uma indústria local, de desenvolver essa indústria. Isso a gente vê acontecendo, né, na Arábia Saudita, em vários países da região. Interessante saber que o Oman está indo nesse caminho. E quem sabe tem um espaço aí até para empresas brasileiras trabalharem, não sei se com parceria, fazer algum tipo de transferência de tecnologia, de conhecimento, né? Porque realmente, em questão de alimentos, aqui no Brasil a gente investiu bastante nisso, né? A gente tem empresas como a própria Embrapa, que tem muita tecnologia, muito conhecimento. De repente seja um bom caminho, algum espaço de parceria, né? Com empresas daí ou com o próprio país, enfim. Sim, uma grande campeã nos mercados daqui é a Sadia. E é engraçado que tem muita gente que acha que a Sadia é saudita, porque o nome parece Arábia Saudita, alguma coisa assim. Por causa do nome, né? Exatamente. Quando eu falo, não, é brasileiro. Mas o principal produto para principalmente frango, o principal que tem aqui é Sadia. Muito legal. E aí talvez seja um momento realmente de olhar para esses mercados com uma outra perspectiva, né? Porque eles estão começando a se organizar para produzir aí, né? Mas eu acredito que as empresas brasileiras tenham um espaço nesse novo movimento também, né? Possam participar disso, de repente, de uma forma diferente. Isso que você falou do hidrogênio também achei bastante interessante. Você acredita que tenha esse espaço para fazer uma parceria, uma transferência de tecnologia, de conhecimento? Então, eu acho que sim, eu acho que o mundo está todo começando ainda nessa questão de hidrogênio. Claro que assim, você tem diferentes tipos de hidrogênio, né? Você tem o cinza, que você faz simplesmente
poluindo o ar, você pega o metano e processa e você tira hidrogênio, mas você libera gás carbônico. Aí você tem o azul, que você faz o mesmo processo de metano, só que você pega esse carbono que foi emitido no processo e você põe no solo, né? Você meio que enterra a emissão. Aí você está usando um gás ainda, mas você não está liberando diretamente na atmosfera os poluentes. E aí tem o hidrogênio verde, que é o famoso que você faz a partir da água, só que também é uma água que tem que ser dessalinizada, então tem esse desafio aqui. E a segunda parte é que você tem que usar energia renovável para separar as partículas da água, né, o hidrogênio do oxigênio. E aí essa questão de energia renovável, aqui a gente tem um potencial eólico bastante numa das costas, né, na costa que está aberta para o oceano, e você tem um potencial de energia solar muito grande. Só que ainda tem, por diversas razões, o país está ainda começando a ter várias instalações solares e eólicas, a regulação ainda está caminhando para ter um marco regulatório completo. Nisso o Brasil já está bem mais avançado em termos de expansão de energia renovável. E daí tem o último ângulo, que é a questão do tipo de água, né? Aqui você tem que fazer a dessalinização primeiro. Então, claro que é um processo que provavelmente no Brasil você não seja tão dependente disso, mas existe interesse e eu acredito que as empresas brasileiras vão dar uma arrancada muito mais rápida. Então, poderia ser um lugar para você falar, bom, agora se a gente já conquistou o que tinha para conquistar no Brasil, vamos procurar um outro lugar onde você tenha também abundância de sol e vento. Oman poderia ser um candidato, assim como outros países daqui do Golfo também. A Arábia Saudita é outro país que está super interessado em fazer isso, mas de novo, né, sempre tem o pequeno detalhe da questão da água, que aqui a água vem do mar. Um pequenino detalhe, né, dessa região aí, mas que com certeza esses países também estão muito interessados e trabalhando nisso, né, para encontrar soluções para isso, não só nessa questão do hidrogênio, mas para diversas outras questões, né? A dessalinização é um desafio, eu acho, da região, né, do Golfo, Cláudia. Sim, é um super desafio. Assim, toda a água, né, que a gente usa aqui, toda ela vem de uma planta dessalinizadora. Bom, eu acho que essa questão de tecnologia e, enfim, nosso cotidiano hoje em dia não dá para fugir muito da questão da pandemia, né? Então, queria saber um pouquinho sobre isso em Oman, mas de repente a gente pode focar em entender um pouquinho melhor como que se impactou no trabalho das empresas que lidam com tecnologia, porque no mundo como um todo, esse desafio, né, global que a gente enfrentou acabou acelerando, né, muitos processos que estavam aí em curso, né, inclusive trabalho home office e outras questões, a gente foi obrigado a acelerar isso aí e resolver. Eu queria saber do ponto de vista da tecnologia, como que isso impactou aí na empresa mesmo, né, no trabalho de vocês, que é um trabalho global, mas também em Oman, você sentiu que teve um avanço aí do nível de uso de tecnologia, de repente, dos consumidores, das pessoas daí mesmo? Como que foi esse período? Como que está sendo? Então, com certeza, a questão de teletrabalho, eu acho que é uma das principais um dos principais aspectos em que dá para sentir, porque Oman sempre foi um país onde tudo era feito em pessoa. Uma das razões pelas quais as coisas não andam tão rápido aqui é porque ninguém vai tratar de um assunto importante no telefone. As pessoas perguntam se você pode tomar um café. E aí você vai tomar um café. E aí tem todo, né, o ritual de falar como é que vai todo mundo, e a família, isso e aquilo. E aí até você começar a chegar no tópico, realmente lá se foi já meia hora de café. E isso mudou muito, né? Porque com a pandemia você teve que se começar a confiar um pouco mais nas plataformas tecnológicas. E a grande pegada, né, que incomodava muito as pessoas para evitar usar plataformas tecnológicas é a questão de dados na nuvem. Então, todos os países aqui do Golfo são um pouco avessos à ideia de você ter qualquer tipo de informação deles na nuvem, e se tiver que ser na nuvem, que seja uma nuvem daqui, né? Então, tem uma operadora telefônica que chama Ooredoo, que opera em Oman e no Catar, e eles têm uma nuvem deles, mas que
você pode imaginar, não é compatível com a maior parte das plataformas que a gente conhece, né, no nosso mundo ocidental, que seria, por exemplo, a Amazon, Microsoft e tudo mais. Alibaba recentemente abriu uma nuvem aqui, assim, a gente tem uma grande presença, né, cada vez mais forte de empresas chinesas aqui no mundo árabe, então agora a gente tem também a Alibaba, que fez uma parceria para vir para cá, mas em geral essa desconfiança de usar tecnologias que armazenem dados na nuvem diminuiu muito durante a pandemia. Então, acho que essa foi definitivamente, assim, tanto para questões de coisas simples como, por exemplo, uma reunião ou uma conferência, né? A gente agora tem esses webinars e tudo mais. Então, isso decolou muito aqui. E o outro lado é, por exemplo, principalmente no sentido de manutenção de infraestrutura básica. Então, por exemplo, tem hora que abre, tem hora que fecha, ninguém nunca sabe direito quando que acontece o quê, mas via de regra está fechado para turistas e mesmo que não esteja fechado, tem uma quarentena de 8 dias, então não é tão simples como era no passado. No passado podia ter um técnico vindo aqui para fazer um comissionamento, fazia o comissionamento, voltava, passava uns 3, 4 dias aqui, claro, com uma disponibilidade de ficar mais tempo se tivesse algum problema, mas via de regra é uma coisa muito rápida. Antigamente a gente tinha clientes nossos indo para a Alemanha para fazer testes de fábrica, né? Porque quando o jeito como funciona essas máquinas grandes que a gente faz é que o cliente tem que aceitar que a máquina está funcionando antes dela sair da fábrica. E para isso existe uma coisa que chama o teste de aceitação final. Então você leva o seu cliente lá, faz todos os checklists com ele, mostra tudo, claro que são engenheiros, né, que vão lá para ver que está tudo bem funcionando. E aí, se acontecer alguma coisa quando chegar aqui, foi talvez culpa do provedor de logística, né? Então, assim, é uma questão também para deixar certinho quem que tem responsabilidade quando. E esses testes hoje em dia são feitos completamente remotos. Então, o pessoal na fábrica liga uma câmera e aí a gente tem o pessoal aqui conectando e vão lá, eles performam todos os testes, eles mostram com a câmera e fazem tudo remoto. Mesma coisa com comissionamento no local aqui. A gente teve casos em que fizemos o comissionamento completo de vários equipamentos com uma pessoa na Alemanha usando tecnologia, a pessoa aqui no local com óculos 3D, e aí a pessoa na Alemanha ia falando para a pessoa que tinha óculos 3D e falava, agora você vem aqui, vai ali, porque esse óculos 3D passava as imagens para lá e ele conseguia também fazer apontar, né, falar assim, tipo, é esse parafuso que você precisa mexer aqui. Então, toda essa tecnologia que ajuda hoje em dia a gente a fazer tantas coisas que basta você conseguir comunicar para você conseguir fazer dos dois lados. E uma realidade virtual ajuda muito, dá um belo empurrãozinho, né, para fazer essas soluções à distância. Muito legal essa questão também do óculos. Isso, eu acredito que tem impactado bastante nas negociações também, né? Porque acho que muitas vezes essa questão de você se relacionar, né, com os executivos árabes em geral, quando isso podia ser presencial, realmente tinha um ganho enorme, né? Mas eu acredito que durante a pandemia agora talvez isso tenha ajudado a acelerar um pouquinho esses contatos, esses primeiros contatos à distância, para daqui a um tempo a gente poder se reunir, né? Estar mais próximo e acho que não vamos perder também essa relação cultural, né? O café árabe foi, inclusive, tombado aí como patrimônio, né, pela Unesco, então acho que a gente não vai perder isso, mas talvez possa se ganhar um pouquinho, né, nos contatos iniciais, em outras questões aí de negociação e de trabalho, né, nas empresas também. Muito legal. Com certeza. Você comentou sobre esses webinars também, Cláudia. Inclusive, eu acompanhei sua fala em um deles, que teve a participação, né, o apoio do Comitê de Mulheres da Câmara Árabe, o ARRI, e o tema era justamente sobre essa questão da participação das mulheres no mercado de trabalho. Achei bem interessante uma das suas falas que você comentou sobre uma certa lacuna, né, um gap que existe no mercado de trabalho para que as mulheres consigam ter uma evolução na carreira, né? Eu lembro que você comentou que tem muitas mulheres trabalhando na base, né? Nos trabalhos ali que estão, vamos dizer, nessa base da pirâmide das empresas e algumas outras no topo, mas que ficaria um pouco mais difícil esse espaço ali no meio, né? Como que essas mulheres que estão na base conseguem avançar para cargos intermediários
e, enfim, conseguir ir seguindo ali na carreira. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e vou até te fazer uma provocação aqui. Eu queria que você falasse o que as companhias